Dr. Rodrigo Reis Ribeiro Bastos. É da minha parte um gosto particular aqui estar hoje a presidir esta cerimónia, que é, como certamente todos compreendem, de muito significado para a Academia e, em particular, para a Escola de Direito da Universidade de Minho. Não apenas porque o pós-doutoramento é uma etapa que, sendo extraordinariamente voluntária, todas as outras são, mas eu diria que o pós-doutoramento é particularmente, não é? Indica um empenho específico, uma vontade de aprofundar conhecimento, um desejo de estreitar também aqui relações internacionais entre instituições, como porque, obviamente, é muito significativo do ponto de vista do desenvolvimento científico de uma instituição para lá, obviamente, individualmente, de cada candidato. É por isso um gosto aqui estar a presidir a esta apresentação pública. Permitam-me, nessa medida, que cumprimente os meus colegas que comigo fazem parte desta mesa, que aqui está hoje para formalmente acolher o trabalho do Dr. Rodrigo. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Professor Dr. Mário Ferreira Monte, na qualidade adicional de orientador deste trabalho, mas sobretudo, como todos que o conhecem sabem bem, na qualidade particular, na qualidade principal de motivador, de motor destas relações internacionais com um conjunto largo de instituições e, sobretudo, porque as relações se fazem disso, das relações também pessoais que se estabelecem deste e do outro lado do Atlântico. Os meus cumprimentos são, obviamente, extensíveis ao Sr. Professor Dr. Francisco Andrade, que aqui também nos acompanha neste júri, com uma expertise particular, tendo em atenção ao tema que o candidato escolheu tratar, e que estou certa, depois da apresentação do candidato, não aqui será certamente apenas para alguns comentários breves, terá longas conversas para desenvolver a propósito deste tema. Quero cumprimentar agora de modo formal, vamos dizer assim, o público. Fica a Escola de Direito, ficamos todos muitíssimo contentes por ver uma sala cheia numa sessão deste tipo, com convidados, com colegas, com alunos, com pessoas de vários quadrantes e latitudes que aqui se reuniram esta tarde para ouvir esta apresentação. Permitam-me um cumprimento particular às pessoas que sei que, por afeto, por relação familiar, por carinho com o candidato aqui estão e que merecem também o nosso cumprimento especial. E, por fim, mas não em último, formalmente, um cumprimento especial ao Dr. Rodrigo Bastos, com quem tive o gosto ao longo deste tempo em que aqui esteve cá e lá também ter privado. Não direi desejar-me sorte, porque isso já resulta do trabalho apresentado. Direi esperar que durante esta apresentação faça a síntese daquilo que ao longo deste tempo elaborou e consiga seguramente plantar sementes aqui na plateia para o trabalho futuro nestas matérias. Esta é, na verdade, a primeira vez, de acordo com o novo regulamento de pós-doutoramento, que fazemos uma sessão de apresentação deste tipo. Portanto, o Dr. Rodrigo terá aqui esta tarefa adicional e eu pedir-lhe que agora, durante o máximo de 30 minutos, sensivelmente, não vamos ser particularmente rigorosos com isso, fizesse o favor então de nos apresentar o seu relatório de pós-doutoramento, que intitulou dos impactos da informatização na atividade jurisdicional, estudo dos limites e impactos causados pela informatização desta atividade, não é? Da atividade jurisdicional. Doutor, faça favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Cumprimento a banca na pessoa do meu querido orientador, professor Mário. Aprendi na minha tese de doutorado, na minha defesa da tese de doutorado, eu recomendo a todos os alunos que aqui estão, nunca esqueçam de citar o seu orientador, isso é um pecado capital, não é genial, não tem perdão. Então,
aqui cumprimento a banca na pessoa do meu orientador para não cometer esse pecado outra vez. Falo por experiência própria, porque assim eu fiz na banca de doutorado. Antes de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês, a todos os presentes, e começo sempre as apresentações que já fiz aqui. Foram poucas, espero que venham a ser outras, pedindo desculpa por duas coisas. Primeiro, pelo sotaque, né? Porque a língua é vossa, o sotaque é nosso. Então, se por acaso não for entendido em alguma coisa ou, enfim, fizer referência a algum falso cognato daqueles que deixa a gente que fala o português do Brasil às vezes embaraçado, fiquem à vontade para rir tanto que quiserem, que não vou levar mal. E depois pelo excesso de informalidade. Estava aqui conversando com meu amigo Carlos Alexandre, e ele dizendo que não se lembra a última vez que me viu vestindo terno e gravata. Eu também não me lembro. Eu olhei no espelho hoje e falei, quem é essa pessoa? Que é isso? Quem é esse cidadão? Mas achei que a ocasião pedia. Especialmente quero agradecer a presença dos meus amigos que vieram aqui de tão longe, de Manaus, Flávio, Regina, Jomar, Serginho, Isa, Fernanda, Carlos Alexandre, Alessandra, Maria Elizabeth, minha madrasta querida, que me ajudou tanto aqui nesse caminho, e meu pai, sem as críticas do qual eu não conseguiria chegar a lugar nenhum, que ele me esculhamba o tempo inteiro, isso me ajuda a não facilitar as coisas. That's my boy. Gente, olha só. Não posso esquecer, obviamente, da minha esposa e cameraman, senão eu não estou no sal, né? Não tenho... me aturou esse tempo todo escrevendo esse trabalho, veio para cá comigo, veio de novo agora. Bom, vamos começar aqui a tratar um pouco disso aqui. Toda vez que eu imagino a informática sendo introduzida na atividade jurisdicional, sempre me vem à cabeça a cena dos Borg encontrando os seres humanos na Jornada das Estrelas. Os Borg são uma sociedade que é meio homem, meio máquina, e ele encontra os seres humanos e eles dizem assim, a vida tal qual vocês conhecem não existe mais. Vocês agora irão nos servir. Resistir é inútil. Então, o impacto da informática na atividade jurisdicional é literalmente esse. Resistir é inútil. As coisas mudaram e mudarão cada vez mais. Não adianta a gente pernear, a gente tem que pensar assim, esse problema está dado. A informática e a inteligência artificial vão entrar na atividade jurisdicional, no cotidiano da atividade jurisdicional. Como nós vamos lidar com isso? Fingir que isso não vai acontecer é o pior passo que nós podemos tomar. Porque tenho certeza que isso vai nos trazer problemas gravíssimos, se a gente fizer de conta que isso não acontecerá e que o impacto não existirá. E eu não estou falando nem na sobrevivência das carreiras jurídicas, com carreiras economicamente viáveis, não estou falando disso não. Eu estou falando do impacto na nossa vida, sejamos ou não operadores do direito. Acho que em Portugal, assim como no Brasil, Flávio, você me corrija se eu estiver errado, todos seremos clientes do judiciário uma hora ou outra. Não é inescapável. Né? Teremos que fazer um testamento, uma herança, um inventário, teremos um problema qualquer com a companhia de telefone, é quase que inevitável que todos estaremos uma hora ou outra do outro lado do balcão. Então me preocupa muito como é que nós vamos lidar com a introdução da inteligência artificial no campo da atividade jurisdicional. A inteligência artificial ela tem peculiaridades que às vezes os operadores do direito não conseguem ou se recusam a compreender. Tem peculiaridades muito, muito específicas e que, num primeiro momento, numa primeira abordagem, parece que são contraditórias com a atividade jurisdicional, mas asseguro a vocês que não são contraditórias. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar o problema com o qual eu me deparei. Qual é o problema com o qual eu me deparei que eu imagino também que não existe aqui em Portugal? Nós temos uma quantidade de demandas no Brasil absurdas, uma quantidade de demandas judiciais que são, assim, que beiram a completa insanidade, a quantidade de demandas judiciais. A gente tem o
o Estado brasileiro processando o próprio Estado brasileiro. Então você tem a Fazenda Nacional processando a Previdência Social. É a União processando a União. É uma coisa, o bolso esquerdo brigando com o bolso direito. Nós temos milhões e milhões de ações contra o Estado. O Estado, União e município é o maior cliente da justiça, é o maior demandante. O Estado cria leis, muitas vezes demagógicas, depois opta por não as cumprir, e aí o cidadão vai ao judiciário para tentar fazer com que aquilo venha a funcionar. Isso traz um volume de processos abissal, é uma coisa absurda. Uma vara civil da cidade de São Paulo recebe uma distribuição de 1.200 processos por mês. Teoricamente, isso tem que ser julgado por um único juiz. Um único juiz tem que dar conta de uma distribuição nova de 1.200 processos mês. E a gente tem um órgão de controle externo da magistratura, que se chama Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu um negócio sensacional, chamado Meta 1. O que a Meta 1 diz? Todo juiz precisa julgar a cada ano um número maior de processos do que aquele que lhes são distribuídos. Então, esse juiz dessa vara civil de São Paulo, que recebe 1.200 processos por mês, teoricamente tem que proferir 1.201 sentenças por mês. Deixa eu perguntar para vocês, vocês já tentaram fazer uma sentença? Um sujeito genial, um sujeito brilhante, extremamente preparado e que não tem a vida, consegue fazer uma por dia. Não pode ter vida, não pode fazer outra coisa, não pode ir no cinema, não pode ler nada, ele consegue fazer uma por dia. 1.200 é impossível. É impossível. Aí vamos pegar lá o Tribunal de São Paulo, onde eu trabalho lá com o Flávio e o Gilmar, que estão aqui, um juizado especial, que são varas em que recebem causa de pequeno valor econômico, até o que a gente chama de 60 salário mínimo, recebe 40, né? 60 é o juizado da Fazenda, é o seu, né? Recebe 600 e qualquer coisa por mês. Então, esse juiz tem que dar 600 e tantas sentenças por mês. Lá, os juízes eles têm assessores, inclusive, essa é uma das funções que eu ocupo lá, que vão se distribuir essas sentenças, esse acervo vai ser distribuído entre umas 4 ou 5 pessoas. Mesmo se você distribuir isso entre 4 ou 5 pessoas, não funciona, não tem como isso sair. Essa meta 1 ser atingida. Então, a gente começa a não dar mais as sentenças individualmente. Elas começam a ser proferidas com base em modelos, porque essas demandas são muito parecidas. Então, você cria modelos, você tem lá a classe do processo, o assunto do processo, você tem um modelo para aquela classe e assunto do processo. Então, classe, assunto, sentença, classe, assunto, sentença, classe, assunto, sentença. Pedrinho, você está me olhando com uma cara espantada que você está perguntando, isso não dá errado às vezes? Às vezes dá. Às vezes dá. Às vezes dá porque alguém leu errado aquilo ali. Então, você vai ter uma sentença que não tem nada a ver com a inicial, que não tem nada a ver com a contestação. Às vezes é um diálogo de surdos que desconhecem a linguagem dos sinais. Né? E o jurisdicionado, pobre coitado, desse meio do caminho é quem leva pior. Né? É na briga do rochedo com o mar, quem se estrepa é o marisco. Não tem a menor chance, né, disso dar errado. Então, às vezes, dá problema. Aí a gente conta que quando der problema, vai haver um recurso. O problema é que quando chega o recurso para o desembargador, a situação é a mesma. Você tem lá um acervo de 1.000 e tantos processos, classe é mesmo, modelo, classe, modelo, e às vezes a gente conserta, às vezes não conserta, às vezes vai errado mesmo, e não há o que se fazer. Né? Nesse quadro, nessa situação, o uso da inteligência artificial, ao invés de ser um problema, porque deixa de produzir sentenças individuais, numa situação em que as sentenças individuais já não são proferidas, a inteligência artificial é de grande ajuda, ou será de grande ajuda. Né? Será de uma ajuda tremenda, porque os erros serão menores. Os erros dessa adequação do modelo à classe e assunto do processo serão menores. Pensando nisso, em toda a trajetória da introdução da informática no direito, porque dá para ver que eu sou antigo, né? Eu me formei em 1900 e é melhor a gente nem comentar.
Né? Quando eu me formei, na justiça, o processo era de papel. Existia execução de cheque. Eu sei que tem muita gente que é nova que nunca ouviu falar o que é um cheque. Era um talãozinho que você andava no bolso, preenchia assim para mandar pagar alguma coisa. Eu levei um dos maiores sustos na vida quando eu era estagiário, fui ver lá um processo e o servidor me disse assim: o processo está na costura. Eu falei: o que seria isso? Costura. E descobri que literalmente era costura. O processo era um troço desse tamanho, o sujeito costurava com uma linha e uma agulha. Costurava, as petições eram costuradas literalmente no processo. Então eu começo lá nesse tempo e fui testemunha dos impactos que a informática foi causando ao longo desses últimos 30 anos na justiça e o tanto que os operadores do direito são sempre refratários, resistentes à introdução da informática. Não gostam da introdução da informática, reclamam, dizem que não vai funcionar, que não vai dar certo. Você convencê-los é um capítulo à parte, é uma dificuldade. Bom, pensei assim, como é que a gente retrata isso num trabalho? Como é que a gente retrata essa história de uma forma compreensível e mais ou menos agradável? Eu tenho uma crítica profunda à academia em geral, porque a academia costuma produzir textos muito maçantes, que ninguém consegue ler, ninguém tem paciência de ler. Eu vejo, a mesma coisa acontece com as sentenças e as petições, né? Eu tenho, às vezes, a impressão que o sujeito que escreveu aquilo veio direto do século XIX, né? Dar-te-ei uma cajadada no alto de sua sinagoga, né? Eu vou bater na sua cabeça. Você tem que traduzir o que o cidadão está dizendo ali. Um dia desses, num voto, apareceu assim uma frase que era assim: calha a fiveleta. Eu falei: o que seria isso? Olha que eu sou um leitor valente, compulsivo. Calha a fiveleta, eu nunca tinha ouvido falar. E fui procurar. Encaixa como uma fivela, encaixa perfeitamente na hipótese. Isso não tem chance. Então eu procurei fazer um texto um pouco mais leve. Eu imaginei uma seguinte situação: um diálogo entre um personagem que eu chamei de cara da informática, que é o chefe da informática de um tribunal qualquer, que padece na mão dos operadores do direito, padece, porque eles não entendem absolutamente nada de informática, vivem pedindo para eles coisas absurdas, que eles não dão conta de fazer, e eles não conseguem explicar de volta o seu ponto de vista. O outro personagem dessa minha história eu chamo de excelentíssimo, que é o sujeito que decide. Veja você, nessa estrutura de um modelo e que a gente vai encaixando, nem sempre o cara que decide o que redige a peça e o que assina são as mesmas pessoas. A decisão é um processo diferente de redigir a decisão. E a gente aborda isso aqui, como é que esse processo decisório funciona. Então, esse excelentíssimo aqui, na verdade, é uma legião, é um monte de gente que vai do estagiário que faz a pesquisa, o assessor que redige, o juiz que assina. É um grande monstrengo que tem todos o mesmo vício, os mesmos hábitos egressos das faculdades de direito. Direito é, por definição, conservador. Direito busca conservar o status quo. Não se alcança mudança pelo direito. O direito muda só depois que tudo mudou. A sociedade aceitou aquela história, aquela confusão, aí o direito vem e muda. Então, você conseguir que essa turma toda que é conservadora consiga dialogar com esse cara da informática, que na verdade está na tecnologia de ponta, está pensando de outro jeito, é muito difícil. E, por fim, tem um último personagem que é o Zé, que é o jurisdicionado, que entra mudo sai calado. Ele não tem fala. Porque ele não tem mesmo. Aquela história que eu estava falando aqui agora. É modelo, vá, que o jurisdicionado só vai levando a pior. Ele não tem o que dizer nessa história aqui. Ele não tem voz nisso. Né? E na verdade, deveria ser o centro das atenções de toda a atividade jurisdicional. Então, eu pensei nesse diálogo dessas figuras. Esse cara da informática, ele é um sujeito muito interessante, porque, na verdade, ele é que tem mais poder em qualquer tribunal. Pensa o seguinte: quem tem o poder é quem pode declarar o estado de exceção. Quem tem o poder é quem pode parar a história toda. Se o nosso Zé lá
chama Breno, nosso Zé lá do Tribunal de Justiça do Amazonas, se ele apagar o banco de dados do tribunal, acabou. 100% do acervo é eletrônico. Se um dia ele surtar, acordou, surtou, foi lá e apagou o banco de dados. Acabou. Nada mais vai para frente. Ele é o sujeito mais poderoso dali. Não é o presidente, não é o vice, não é o corregedor, não é ninguém. É o Breno. Ele, graças a Deus, não se toca muito disso. Ele não tem essa consciência, por nossa sorte. Mas que ele é o cara mais poderoso, ele é. Né? Então a gente precisa tentar dar um jeito de equacionar essas duas visões de mundo. Eu dividi o meu trabalho em 3 capítulos. Num capítulo, a gente tem um monólogo do cara da informática, explicando as razões dele, seus lamentos, por que ele não é compreendido pela turma do direito. No outro capítulo, a gente tem um excelentíssimo fazendo um monólogo de como é que ele vê o mundo e por que ele não é compreendido pelo cara da informática, onde é que está ali a discussão entre eles, e no fim é um diálogo, é um bate-bola entre ambos. Tá? O que eu acho que é o mais importante, que é uma coisa que me assusta e que nós precisamos prestar muita atenção, é o seguinte: os computadores são extremamente burros, né? São obtusos os computadores. Eles são calculadoras gigantes que fazem contas de 0 e 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Trabalham com álgebra booleana de 0 e 1. O que acontece é que esse está na sua mão e provavelmente ele faz alguns bilhões de contas de 0 e 1 em 1 segundo. E aí você jura que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ele não está não. Ele está fazendo uma de cada vez. Ele só faz uma de cada vez. Ele só faz 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Para ele funcionar, para ele servir para alguma coisa, a gente tem que criar um software, tem que criar um programa. Como é que a gente cria um programa? A gente tem que definir qual é o problema que a gente tem para resolver, o que a gente quer que esse programa faça. Feito isso, a gente vai ter que criar a estrutura dos algoritmos disso, quer dizer, quais são as instruções que a gente vai dar para esse programa operar. Me conta o seguinte, você faz alguma ideia, ou algum de vocês faz alguma ideia de como funciona, por exemplo, o algoritmo do YouTube, que te diz quais são oferta determinados vídeos, que te indica determinados vídeos? Tudo bem, você pode não querer assistir o YouTube. Você faz alguma ideia de como é que funciona a análise de crédito do seu banco? Não faz. Eu não faço, você não faz, acho que ninguém faz. E assim sucessivamente. A gente tem nesse tijolinho aqui, que dita a nossa vida praticamente hoje, né? Ninguém vive sem. Você já experimentou esquecer o celular em casa? Ou deixar ele ficar sem bateria? Dá até crise de ansiedade. Dá crise de ansiedade em todo mundo. A gente criou uma dependência com esse negócio. Eu sou de um tempo, você também, cabeça branca não engana nenhum de nós dois, e isso não existia. Você lembra disso? Lembra disso? Era aqui, a agenda era aqui, a agenda era de papel. E para telefonar, você tinha que ir no telefone público na rua. Quando achava algum, ainda tinha que arranjar a ficha. Né? Gente, vocês que são mais novos, vocês têm que entender uma coisa. Eu, Carlos Alexandre, que somos do tempo que a gente era o controle remoto do nosso pai. Levanta ali, troca o canal da televisão. Levanta ali, diminui, aumenta o volume. Quando o controle remoto de televisão era filho. Né? Seus filhos não sabem a sorte que eles têm hoje de não ter essa função na vida. Né? E a gente que viveu nesse outro mundo estranha mais ainda isso tudo. Agora imagine o seguinte. Você não entende como é que funciona o algoritmo do seu banco. Eu não entendo como funciona o YouTube. Agora, já pensou se de repente numa situação, por um engano, você estiver sendo acusado de homicídio e você for julgado por um algoritmo que você não sabe como funciona. Você não sabe quem criou, você não sabe quais são os parâmetros dele. Imagina lá noutra situação, uma demanda qualquer contra o Estado, que envolve alguns bilhões, essa demanda sendo, vamos dizer que ela não vai ser julgada, vamos dizer que a gente vai criar um eufemismo, a gente vai fazer um sistema de apoio à decisão, aonde vai minutar sua decisão do juiz. Imagina que a sua decisão está sendo minutada por um algoritmo que você não sabe como funciona. Você não tem a mais vaga ideia. Você se sentiria confortável? Eu me sentiria muito mal. E ainda pensando que esse algoritmo foi criado por alguém da área da informática,
com conhecimento zero ou tangencial a zero de direito, né? Sem, enfim, conhecer as nuances do nosso ofício. O cara fez da cabeça dele porque ele achou que aquilo ali dava certo, que achou que aquilo ali era bacana. Já pensou, João Mar, lá nos seus meninos traficantes, se a gente fizesse um algoritmo para soltar todo mundo? Né? Ia ser uma festa. João Mar é desembargador numa câmara criminal, é mal mesmo que pau, não solta ninguém. É uma coisa impressionante. Então, já pensou se a gente for lá, vamos lá fazer um algoritmo lá para apoiar a decisão do João Mar, vamos soltar todo mundo, né? Ia ser um caos, ia ser uma loucura. Então, o que eu estou discutindo aqui, primeira coisa é o seguinte: quem vai criar esses algoritmos que vão informar os sistemas de inteligência artificial que serão inevitavelmente usados pelo Poder Judiciário? Quem vai criar isso? Depois, como isso vai ser criado? Hoje a gente tem no Brasil um sistema em uso chamado Vitor, que é o sistema do Supremo Tribunal Federal, que faz a triagem dos recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. O Vitor é muito ruim. Por que o Vitor é muito ruim? Primeiro, porque não existe transparência. A gente não sabe como é que o algoritmo dele foi feito, a gente não sabe quem fez, e o nosso recurso é julgado pelo Vitor sem que isso esteja escrito no recurso. Ninguém diz assim, isso aqui está sendo julgado por um algoritmo de inteligência artificial. Não diz. A gente sabe, mas não aparece escrito na decisão. E depois a outra coisa é a seguinte: o que o Vitor faz? Ele compila as jurisprudências, decisões anteriores do tribunal e dali ele tira por uma estatística, com tantas situações, isso aqui, esse recurso não foi admitido, então não deve ser. O problema disso é que, vamos voltar aqui um pouquinho antes pelo que eu estava falando, a gente faz aquela história de modelo, né? Modelo, classe, assunto, modelo, e a gente erra muito, tem muito erro. Esse programa está compilando muita coisa errada. A jurisprudência dos tribunais muitas vezes é muito ruim, é muito desconexa, é muito aleatória. Então a gente está pegando para fazer uma receita, uma comida, com ingredientes ruins. Penso eu que seria mais adequado que a gente tentasse construir um algoritmo capaz de fazer uma crítica a essas decisões antes de usá-las. Tá? Então, essa é a minha tônica. O que a gente tem feito lá no gabinete do Flávio? Eu trabalho lá com ele. A gente tem feito uns algoritmos manuais. A gente não usa o algoritmo ainda na inteligência artificial, que não tem jeito. Mas a gente, para esses modelos, cria uns algoritmos em que a gente divide a decisão em duas partes. Nas constantes, em que são todas as questões jurídicas que provavelmente ou que já foram abordadas a respeito daquela classe de processo. E as variáveis, que são perguntas e respostas que os assessores vão fazer ao processo. Então, assim, existe contrato? Está em que folha? O contrato tem a cláusula que diga isso? Em que folha está? E assim a gente vai condicionando o final da decisão. O que a gente faz para ter clareza? A gente explica na decisão. Olha, isso aqui é um modelo criado com base no algoritmo, que não está sendo usado pela inteligência artificial, ainda está sendo feito manualmente, mas você, jurisdicionado, está sendo julgado com base no modelo. Por que isso acontece? Porque desses casos iguais demandam decisões iguais. Né? Então, ao final, aqui, no diálogo dos meus personagens fictícios, eu começo a tentar propor uma estrutura para a gente conseguir, pelo menos uma sugestão. Eu não sou da área de informática, mas pelo menos uma sugestão de talvez como é que a gente pudesse criar esse algoritmo baseado numa árvore de decisão de zeros e uns da teoria geral do direito. Né? É isso, Márcio. Eu acho que, basicamente, o que eu fiz aqui foi essa história. Eu não sei quanto tempo eu levei falando, foi mais de 30, 25 minutos, né? Então, está ótimo. Muito obrigado, gente, pela atenção e paciência. Muito obrigada a nós. Bom, isto é apenas uma apresentação pública, obviamente. O trabalho já está apreciado por este júri, mas, de todo modo, dou a palavra aos meus colegas para alguma consideração, alguma partilha que também queiram fazer, começando aqui com o Sr. Professor Francisco Andrade, talvez queira dizer algumas palavras, Sr. Professor. Muito obrigado. Quero, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas da mesa e cumprimentar
chegado a este ponto com um trabalho que me parece muito relevante, muito atual, muito inovador, quer no conteúdo, quer na forma como é apresentado e que realmente conseguiu esse seu desiderato de tornar a leitura extremamente agradável. E esse é um primeiro ponto extremamente positivo relativamente ao trabalho. Devo confessar que fiquei encantado com o cara da informática, porque eu próprio, enquanto jurista, no meu processo de doutoramento, durante 3 anos, todos os dias, entrava no laboratório de inteligência artificial aqui desta universidade. E saía de lá horrorizado com as coisas que eles andavam a fazer, como é evidente, porque o jurista, enfim, como dizia o professor Pinto Monteiro, com muita graça nas aulas de Direito da Comunicação, há muitos anos atrás, dizia para o jurista só houve 2 inovações tecnológicas que realmente com interesse. A máquina fotocopiadora e a marcadora cruz. Obviamente já passamos essa fase e hoje em dia é inegável, não podemos enfim, fechar os olhos nem olhar para o lado, é inegável que estamos numa fase de utilização cada vez mais intensa das tecnologias da informação e da comunicação e estamos a chegar a um ponto, eu lembro sempre do teste de Turing, não é? O célebre teste de Turing, vamos lá adivinhar se o texto foi escrito por um humano ou por uma máquina. E uma das coisas que mais me impressionou no chat GPT nos últimos tempos é que efetivamente começa a ser difícil dizer se foi ou se não foi a máquina a escrever, o humano a escrever o texto. O chat GPT mente, inclusive, sem ficar maluco, feito inventa. Quando não sabe, inventa como qualquer humano e escrever qualquer coisa. Isto é, obviamente, que é preocupante e tem aqui um conjunto de riscos. Gostei particularmente no seu trabalho de, efetivamente, apontar dois aspectos que para mim são bastante fundamentais. Um tem a ver com um princípio que está não totalmente corretamente formulado no artigo 22 do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, mas que é um princípio que eu acho que é importantíssimo para todos os juristas, que é o direito de não se ficar sujeito a uma decisão tomada exclusivamente pela máquina. Obviamente que eu critico o texto do artigo 22 do RGPD, porque tem lá uma palavra que a mim não me convence, que é a palavra de modo automatizado. E eu acho que já não é totalmente automatizado, talvez já ir mais qualquer coisa. Mas pronto, vamos dar do barato ao automatizado, esse é um princípio fundamental. E portanto isso leva-me à questão da necessidade de efetivamente considerarmos estas ferramentas como mecanismos de apoio à decisão. Já passamos dos sistemas periciais dos anos 90 para verdadeiros mecanismos de apoio à decisão. E é assim que têm que ser encarados e que devem ser encarados, exigindo-se, e agora aqui temos uma dificuldade enorme, exigindo-se um mínimo de intervenção humana para que as decisões sejam proferidas. Eu compreendo o vosso problema com todo esse volume de trabalho nos tribunais brasileiros, como é evidente, e compreendo que efetivamente o Brasil esteja efetivamente a dar passos significativos no sentido de cada vez mais tarefas serem realizadas por máquinas, compreendo a necessidade, mas há que salvaguardar este princípio. Para além de um outro, que é importante, precisamente relacionado com o teste de Turing. Curiosamente, a proposta de regulamento para a inteligência artificial que está em cima da mesa da União Europeia neste momento tem um artigo que eu achei muito interessante, que é a necessidade de os humanos que estão a ser que estão a interagir com determinados sistemas ou que estão a ser avaliados ou julgados têm o direito de saber se está ou não a ser utilizada a inteligência artificial. Uma questão de princípio de transparência, estamos a lidar com humanos ou estamos a lidar com máquinas? Porque na nossa interação do dia a dia isso nem sempre é claro e cada vez é menos claro. Reconheço que há aqui uma questão importante, que é a questão da opacidade destes sistemas. Nós não sabemos exatamente como é que eles funcionam, mas em relação a isso eu talvez tenha aqui um semi-contraponto. Uma questão que eu acho que é importante, enfim, isto é algo que eu falo muito, mas pronto, eu tive um mestre italiano
enfim, que esteve presente na minha prova do professor Giovanni Sartor, que refere muito uma questão que eu acho que é importante, que são os estados cognitivos do software. Isto dito assim parece quase escandalizar meio mundo, estados cognitivos do software, mas tem efetivamente a ver com a questão da alimentação do software com dados e informação relevante e que esteja correta. Exatamente. Nós percebemos que a máquina comete menos erros do que os humanos, mas se a informação que a máquina recebe estiver incorreta, vai cometer erros monumentais, com consequências eventualmente até pior do que os humanos. E, portanto, essas são questões que para mim são absolutamente fundamentais. Tem que haver uma preocupação com a qualidade da informação e da informação que é dada à máquina e com as interações que os humanos estabelecem com as máquinas. Porque hoje, isto no caso do ChatGPT é nítido, mas isto já se percebia isto há muitos anos atrás, as interações do homem com a máquina vão ter também influência no modo como a máquina vai atuar e vai decidir. Ou seja, é preciso ter aqui, e curiosamente a proposta do regulamento para a inteligência artificial também refere a esse ponto, e eu acho que é um dos pontos mais positivos desta proposta, a necessidade de rastreabilidade da própria máquina. Como é que determinados dados, determinadas informações chegaram à máquina? Quem é que introduziu isso na máquina? Porque essas interações podem ser boas, podem ser péssimas e podem conduzir ao desastre. E portanto temos aí todo um conjunto de questões que obviamente me levam a ter esta visão ainda mais reforçada de que efetivamente nós temos que lidar com as máquinas. Eu sempre o meu orientador da informática, quando eu comecei o programa de doutoramento, me dizia com alguma graça: imagine que os marcianos vêm à Terra, nós temos que lidar com eles. Temos que ter maneira de lidar com eles, negociar com eles, de os ter a colaborar connosco, e vamos ter que os ter a colaborar connosco. Isso é indiscutível. Agora, há aqui uma questão que é, efetivamente, e eu reconheço que o seu trabalho aponta para aí e me parece evidente e de saudar, que é a necessidade de haver aqui uma manutenção de um espírito crítico relativamente ao produto, ao resultado da atuação da máquina, de forma a que o ser humano, que tem determinados conhecimentos e tem, sobretudo, capacidades de percepção e de sensibilidade que faltam à máquina, poder efetivamente ter aqui, ou ter que ter necessariamente uma intervenção que leve a que efetivamente essa intervenção humana exista sempre, sobretudo em casos em que estão em causa direitos fundamentais e decisões sobre a vida das pessoas, como é evidente. E, portanto, eu sou muito a favor da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, mas creio que nós temos que entrar neste debate e traçar determinadas linhas vermelhas. E há aqui uma questão de que se fala muito e que a mim está a raiz. Não está no seu trabalho, nem tinha que estar, mas eu tenho que dizer. Que é a questão aí das teorias do transhumanismo. Nós temos que ter muito cuidado com a utilização das máquinas e com a fusão máquina-homem. Eu quero ter a máquina como colaborador do homem a trabalhar para o homem nos interesses do homem, do ser humano. Tudo que seja que vá para lá disto, o direito tem que se questionar e tem que, efetivamente, colocar aqui algumas linhas vermelhas. Enfim, eu sempre dizia aos meus colegas da informática, algumas das coisas que vocês estão a fazer, eu fico estarrecido, fico com os cabelos em pé, mas nós temos que ter lugar. E tem que haver, efetivamente, aqui, nos tribunais, equipes multidisciplinares em que o cara da informática dialoga com o excelente. Isso é absolutamente fundamental. Portanto, eu dou-lhes parabéns pelo seu trabalho, que me parece muito pertinente, muito atual, e apontando para linhas de atuação que têm necessariamente que ser pensadas e refletidas por todos nós, para bem de nós todos, porque vamos ter que lidar com as máquinas e ser muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Não sei se o Dr. Rodrigo quer dizer alguma consideração, algum comentário. Professor Francisco, eu tenho um outro problema que eu fico também muito preocupado falando nessa linha. Você falava aí da fusão do homem e máquina, é como a nossa interação diária com as máquinas, sem que muitas vezes nós saibamos que estamos lidando com ela, está mudando profundamente a subjetividade das nossas relações intersubjetivas, das nossas relações intersociais.
Nós acostumamos a lidar com chats, com atendentes, que são máquinas que trabalham na lógica de 0 e 1, e nós acabamos lidando com o outro, pessoalmente, nessa lógica de 0 e 1 também. Eu tenho uma suspeita, não tenho proficiência para isso, que até esse clima que você tem hoje de radicalismo político no mundo, essa briga feroz de direita e esquerda, na França, no Brasil, aqui, de fato, eu não sei como é que anda isso, tem alguma influência nos Estados Unidos, tem alguma influência dessa interação excessiva que a gente tem, e isso está nos mudando já de alguma forma, que é extremamente preocupante. Obrigada. Se o senhor também mandar alguma coisa, faça favor. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas aqui do júri, professor Flávio, e manifestar o meu gosto de partilhar esta tarefa. Também o professor Francisco Andrade, por cima depois da brilhante intervenção que teve. Permitam-me também que cumprimente o público em geral, particularmente aqueles que nos visitam hoje, a Sra. Ministra Elizabeth Rocha, o General Romeu, o Sr. Desembargador Mascarelli e outro desembargador que eu peço desculpa agora, não retive o nome, João Mário, é isso. Todos os amigos e amigas que vieram do Brasil, também os nossos estudantes, posso-vos dizer que os estudantes que estão ali, daqui a poucos anos, estarão discípulos do Dr. Rodrigo Bastos a defender tese de doutorado aqui nesta sala sobre este tema, porque eu lancei um convite. Aqueles que forem apaixonados por estas matérias, venham assistir, vocês vão gostar. Tenho a certeza que estão ali já futuros brilhantes juristas nesta área. E particularmente o nosso querido candidato a pós-doutorado, o Dr. Rodrigo Bastos. Vou só dizer aqui 2 ou 3 considerações, mais até de natureza pessoal do que académica, do que científica, por razões óbvias. Primeiro porque o especialista na área é, sem dúvida, o Dr. Rodrigo Bastos, depois porque neste júri está alguém que tem expertise mais que suficiente para falar sobre estes temas, que não eu, e por isso estarei aqui mais à vontade para situar a minha intervenção mais num campo pessoal do que propriamente científico. E para dizer basicamente o seguinte: em primeiro lugar, como disse a professora Flávia muito bem, quando começou esta apresentação pública, quer o doutorado, quer o mestrado, enfim, qualquer prova académica é sempre um ato voluntário, em princípio, ninguém é obrigado a fazer. Embora a carreira normalmente imponha, a carreira académica e às vezes até outras carreiras profissionais imponham que os concorrentes sejam titulares de alguns desses graus, como por exemplo o mestrado para a advocacia, para a magistratura, o doutorado para a academia, etc. Mas, que eu saiba, não existe nenhuma exigência em termos de carreira para o pós-doutorado. O pós-doutorado é, por excelência, um ato de pura vontade, de interesse apaixonado por estas questões académicas de um nível muito elevado. Estamos aqui acima do doutorado, e pressupõe também, por outro lado, um ato de vontade de querer vir de outro país para aqui, estar aqui um tempo, partilhar um conjunto de atividades connosco. Não podemos dizer, não é obrigatório que isto aconteça, é um ato por vontade, mas manifesta sobretudo o que, aliás, está bem traduzido no relatório, quer de atividades, quer o relatório do pós-doutorado, está bem traduzido esta vontade que o Dr. Rodrigo Bastos tem de incessantemente querer estudar, querer refletir, querer aprofundar, que é uma coisa extremamente académica, embora ele diga que os académicos às vezes fazem textos muito maçantes, isso é verdade, mas os académicos têm esta paixão, não é? Pelo conhecimento, pela reflexão, pela especulação, não é? E o nosso amigo Dr. Rodrigo Bastos é claramente um académico no maior sentido da palavra, quer dizer, é uma pessoa que não se conforma com ter graduação, mestrado, doutorado, a sua carreira profissional. Não, ele quer aprofundar, quer dialogar com a academia, quer dialogar com a ciência,
quer dialogar com os juristas em geral, com a praxis, com os práticos, e isso é realmente notável. Eu devo dizer que pouca gente teria esta capacidade que teve o Dr. Rodrigo Bastos de vir para cá, de estar aqui connosco bastante tempo, de interagir aqui connosco em várias atividades. Eu recordo várias atividades que fizemos aqui durante o período que cá esteve e fez também algumas intervenções muito boas. Conseguiu tirar muita gente do sono, não é? Estávamos no auditório lá embaixo uma vez, já havia assim, era seguir ao almoço, havia já assim uma certa sonolência. E quando havia uma cesta, era a hora da cesta, não é? Estávamos na hora da cesta. O Dr. Rodrigo Bastos tomou a palavra e acordou o auditório. O Dr. Francisco Andrade estava ao meu lado e registrava esse momento muito grande. E, portanto, sinceramente, a minha vénia por esse seu ato de vontade, de voluntariedade, essa paixão pelo estudo, pela reflexão, por esta interação académica, isso é realmente muito interessante para todos, claro, particularmente para si, mas também para nós, que somos confrontados com estas coisas e que aprendemos imenso. Por outro lado, para nós, Escola de Direito, é uma honra muito grande ter uma pessoa como o Dr. Rodrigo Bastos a fazer isto connosco, porque sabemos bem do seu currículo, das notas que estão no currículo, muito assinaláveis, e o Dr. Rodrigo Bastos podia escolher qualquer universidade do mundo para fazer um pós-doutoramento. E o facto de escolher a Escola de Direito, esta belíssima cidade de Braga, é para nós motivo de júbilo. Depois também o facto de, durante esta caminhada que fez, ter tido o cuidado também de nos levar até Manaus, até ao tribunal, e interagir com colegas muito interessantes. Estas provas, estas experiências de pós-doutoramento também servem para isso, servem para que haja mobilidade académica, mobilidade. O pós-doutorando vem cá, nós vamos lá e criam-se aqui um conjunto de interações que conseguiu fazer isso. Muito interessante. Depois, relativamente ao projeto em si, ao resultado, os que aqui estão a assistir não conhecem ainda, nós já conhecemos, mas as pessoas não conhecem. Eu espero, sinceramente, que o Dr. Rodrigo Bastos queira publicar isto e, se o quiser fazer, eu tenho a certeza absoluta que o nosso centro de investigação... Estou em suas mãos. Muito obrigado. Terá o maior gosto em fazer a publicação por aqui. Porquê? Porque este relatório, depois todos vão ter acesso a ele, este relatório está escrito de uma forma particularmente brilhante. As coisas muito complexas só são boas quando são simples. Quando são complicadas, não prestam. E aqui o que é que temos? Temos um relatório sobre uma matéria complexa, a colocar questões muito, muito exigentes, verdadeiros desafios, mas escritos como se fosse um romance. Não é? Eu particularmente gostei mais do Zé. Tenta muito ser calado. Exatamente. Os espaços de interação do Zé são muito claros. De como é que muitas vezes a justiça trata os mais fracos. Não é? Mas é notável o modo criativo como o Zé aqui tratado. É de facto muito interessante as reticências do Zé. Mas é evidente que as questões do excelentíssimo e do cara da informática são questões de muita seriedade. Que o Dr. Rodrigo Bastos tentou resolver, na verdade não resolve e muito bem, porque isto é um pontapé de saída, é um primeiro passo. Um primeiro passo para que, por exemplo, os estudantes que estão ali ao fundo, que vão fazer as teses deles, depois desbravem caminho e aprofundem, não é? Mas é evidente que são muito sérios. Claro que eu gostaria imenso de colocar muitas questões, algumas delas já fui colocando ao Dr. Rodrigo Bastos durante o tempo que esteve cá, e uma delas que o professor Francisco Andrade já de alguma forma aflorou, que é esta, que é saber, no futuro, eu não tenho dúvidas nenhumas de que a inteligência artificial vai ser utilizada, quer na justiça, quer na academia, quer em todas as áreas, e não vamos fugir a isso, não há como fugir a isso, isso é uma inevitabilidade.
O problema está em saber se a realização de justiça, como um ideal, né, que todos nós queremos, se é melhor ou pior alcançado através da inteligência artificial. Porque o Rodrigo, no seu trabalho, acentua muito um aspecto que me parece importante, que é a inteligência artificial pode ser muito importante para resolver problemas de quantidade, problemas de demanda quantitativa. Mas a questão pode não passar só por aí, pode ser também um problema de qualidade. Não é? Quer dizer, o Francisco Andrade disse bem, eu aceito que tudo isto seja utilizado desde que a dimensão humana não fique obliterada. Claro, estamos todos de acordo quanto a isto. A questão é saber até que ponto é que a inteligência artificial não poderá ir ainda mais longe em termos de justiça, de ideal, do que às vezes o ser humano. Porquê? Porque nós, claro que nós temos vontade de fazer justiça. O problema é que nós erramos muito. E a questão está em saber se a inteligência artificial não consegue superar isto. Eu não consigo responder a isto, nem sequer quero alvitrar coisíssima alguma. O problema é que, se chegamos um dia a esse ponto, nós estamos todos despedidos. Estamos todos despedidos. Não é só a magistratura. Não. É a mesma academia. Eu ainda há dias dizia na brincadeira ao Dr. Francisco Andrade, tenho a certeza que daqui por 50 anos nós não temos professores a dar aulas. Nós vamos ter a inteligência artificial a dar aulas, mas melhor do que nós, que eles vão processar tudo, vão sistematizar aquilo de tal maneira que, claro que já não são seres humanos a dar aulas, a academia deixa de ser uma academia humana, como é hoje, com estas relações, com este ir e vir, com estas interações, vai ser uma coisa muito fria, muito digamos, informatizada, para não utilizar outro termo pior, não é? Informatizada. Muito diferente, certamente. Será certamente muito diferente. E claro, aí a questão que se coloca é sempre esta, é até onde é que nós queremos ir. Até onde é que nós queremos ir. O trabalho do Dr. Rodrigo Bastos é, digamos, posso dizer assim, um murro no estômago, não é? Quer dizer, é uma pedrada no chato, não é? É, digamos, uma provocação, é uma provocação. Até o modo como está escrito é uma provocação. Meus caros amigos, temos que pensar nisto. Temos que pensar nisto. Isto é um assunto muito sério. Isto, hoje pensemos sobre ele. E não é uma coisa para daqui a 40, 50 anos. Não. É uma coisa já para agora. É uma realidade. É um presente. É um futuro presente. Muito presente. Muito presente. Mais a mais quando há muitas assimetrias no mundo. Muitas assimetrias. Quer dizer, nós preocupamos com isto nos nossos países. Felizmente Portugal e o Brasil são países já com grande desenvolvimento nestas áreas, mas há outros países que ainda estão a dar os primeiros passos na organização e no funcionamento do sistema judiciário, por exemplo, e tem muitas dificuldades nisso, muitas dificuldades. Fará então entrar nestas matérias. Há aqui todo um conjunto de questões de uma grande importância, extrema importância, e este trabalho, enfim, será seguramente uma referência daqui a uns anos, quando já tivermos a inteligência artificial a escrever sobre isto, e a própria inteligência artificial dirá, há um trabalho que foi defendido por um tal Rodrigo Bastos, em que o tipo já dizia que nós iríamos dominar isto. É verdade, o tipo sabia o que estava a falar. Meu caro, muitos parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por ter escolhido a universidade. Eu, pessoalmente, sinto-me privilegiado por ter querido que entrasse nesta aventura consigo e realmente depois deste resultado só posso ficar satisfeito com isto e, enfim, muito obrigado a todos por este obrigado. Professor Mário, que na USP de São Paulo foi chamado de louco. Mas isso também foi assim com Galileu e foi assim com muita gente. Você é louco. Posso dizer uma coisa? Sim. Há 16 anos atrás, estava eu a preparar a minha tese de doutoramento e ouvia algumas coisas que iam sendo ditas por aqui. Eu lembro. De pessoas que diziam, mas o Francisco Andrade não anda a escrever sobre direito, anda a escrever sobre ficção científica. Mas alguém tem que arrancar com a chamada ficção científica, porque hoje é a realidade. E estamos aqui todos. Muito gosto em ter Muito obrigada. participado. Bom, obviamente, depois
depois destas intervenções, depois de falar o professor Francisco Andrade, depois falar o professor Mário Monte, não me cabe a mim fazer nenhum tipo de consideração sobre o trabalho. Eu diria apenas, em nota final, primeira, vamos dizer assim, o seguinte: a prova que me parece resultar clara, notória, talvez indiscutível desta sessão, do trabalho que o Dr. Rodrigo aqui desempenhou ao longo de todos estes meses em relação connosco, é de que não é verdade que os juristas sejam alheios a estas questões. Isso não é verdade. Nós podemos ser talvez um bocadinho mais conservadores na abordagem, mas a preocupação existe seguramente há muito tempo, e é preciso que alguém vá à frente. É preciso que haja pessoas que estejam dispostas a desbravar este caminho e a apontar pelo menos as perguntas certas que devemos fazer-nos quando queremos tratar de uma nova matéria. Eu julgo que este trabalho, mas se me permite, sem querer colocar o trabalho naturalmente, sobretudo aquilo que foi o percurso deste pós-doutoramento, a interação, a ligação entre os professores e os investigadores da Escola de Direito da Universidade do Minho e aqueles que, do outro lado do Atlântico, puderam interagir connosco, receber-nos, nós recebê-los, enfim, as ligações que se estabeleceram, os debates que se semearam, aquilo que ficará seguramente daqui para o futuro, estou certa, será fecundo e dará muitos frutos a partir deste trabalho. Essa nota, que é uma nota, eu direi, técnico-científica, é mais profundamente ainda a minha última nota, que é uma nota, obviamente, de cariz pessoal, que é em alguma medida aquilo por onde comecei, mas agora já não numa perspectiva institucional, mas numa perspectiva absolutamente pessoal. Foi um gosto recebê-lo cá, receber o Dr. Rodrigo aqui, e eu direi, foi um gosto ter mais uma pessoa a fazer parte desta grande família que é a Escola de Direito da Universidade do Minho, e estou certa que será esse pergaminho que agora também levará consigo. Portanto, foi da nossa parte uma honra poder acompanhá-lo aqui ao longo deste pós-doutoramento, e estou certa que todos aqueles que aqui hoje estiveram perceberam só pela apresentação e por esta interação, e ficam à espera de ler, não é, o texto que será publicado, perceberam como isso é verdadeiro, como os nossos cumprimentos são sentidos, como de facto pertence agora a esta casa. Muito obrigada. Sim, faz parte dos nossos claustros. Claro, agora faz parte da nossa. Faz parte dos claustros dos professores e investigadores da Escola de Direito da Universidade de Minho. Muito obrigado. Assim sendo, O júri já deliberou, exatamente, não é? já tinha deliberado antes de vir, porque nós analisamos e fizemos uma deliberação. O júri aprecia previamente, não é? Nesta sessão, e já havia apreciado, posso já transmitir ao Sr. Candidato, dão essa autorização, havia já apreciado em sentido favorável, naturalmente, o relatório que aqui foi apresentado, e portanto isto leva apenas a menção, como sabe regulamentarmente, a menção de aprovado, depois constará da ata, que será obviamente posta à disposição do candidato com a devida fundamentação. Portanto, eu direi, se calhar podemos acabar assim, parabéns ao senhor pós-doutor da Escola de Direito da Universidade do Minho. Exatamente. Uma salva de palmas.